Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia do curso Ultra Enem. Essa é a nossa quarta videoaula. Como vocês podem ver aqui, nós faremos hoje a citologia da divisão celular, mitose e meiose. Já deixei os desenhos preparados aqui e daqui a pouco nós vamos identificar cada uma das fases. O objetivo da aula de hoje, obviamente, é que você consiga identificar no final da aula todas as fases da divisão celular, certo? Vamos dar uma olhadinha ali no slide agora. Para começar a aula, vamos falar um pouquinho sobre ciclo celular. O que vem a ser o ciclo celular? O ciclo celular é a relação entre a intérfase e a divisão celular. Toda célula tem esses dois períodos, que é o período de vida dela. O que vem a ser a intérfase? A intérfase é o maior período da vida de uma célula, tá? Quando ela não estiver se dividindo, ela está em uma intérfase. O que muita gente pode pensar é que a intérfase é o momento em que a célula está parada. Se ela não está se dividindo, ela está parada, mas pelo contrário, tá? Durante a intérfase é o período de maior atividade metabólica, é o período em que a célula está trabalhando, ok? Uma célula nervosa, neste momento, estará transmitindo os impulsos. Uma célula hepática, neste momento, estará produzindo as proteínas, produzindo o colesterol, por exemplo. Tá? Então, uma série de fatores determinam a intérfase. E este período tão importante da célula é dividido em três etapas, chamadas de G1, S e G2, que nós iremos trabalhar agora, tá? Cada uma delas separadamente. Primeiramente, G1. O que vem a ser G1? O G vem de uma palavrinha inglesa, significa gap, que é um intervalo. Tá? Neste período de G1, que seria um dos maiores períodos da intérfase, a célula ela cresce. Ela nasceu, ela foi originada de uma divisão celular anterior e ela cresce através de síntese de RNA e proteína, tá? Então essa é a característica da fase G1, síntese de RNA e proteína. Durante a fase S, nós temos a síntese de DNA e a duplicação dos cromossomos. Só realiza essa fase a célula que irá se dividir futuramente, tá? As células que são estáveis, como por exemplo neurônios, células musculares, esqueléticas e cardíacas, elas não entram na fase S. Por quê? Se entrar na fase S, obrigatoriamente tem que realizar a divisão celular. Então lembre-se mais uma vez, S, síntese de DNA, consequentemente duplicação dos cromossomos, ok? Depois de passar dessa fase, temos a fase G2. O G2 é o gap 2, o segundo intervalo, que também é caracterizado pela síntese de RNA e proteína. Só que, além disso, nesta fase ocorre a duplicação dos centríolos. Centríolos, nós falamos na videoaula de organelas, tá? São estruturas celulares responsáveis pela formação de cílios, flagelos e também os fusos, que são as estruturas que irão puxar os cromossomos durante a divisão celular, certo? Então, só relembrando aqui, G1 é a primeira fase, síntese de RNAs e proteínas. G2 é a última fase, que também tem síntese de RNAs e proteínas, porém com a duplicação dos centríolos. E a fase S, que é a fase do meio, é aquela que gera a duplicação dos cromossomos, consequentemente, tá, do DNA, ok? Aqui no slide nós também temos um gráfico que mostra basicamente a vida de uma célula. Para vocês terem uma ideia, a comparação entre a intérfase e a divisão celular. O que está em amarelinho ali do lado direito é onde começa a vida da célula, G1, primeira fase da intérfase. Cerca de 4 horas. Claro que essas horas não são válidas para todas as células, é mais uma estimativa para que a gente possa comparar. A fase S, que seria a fase de duplicação, olha só, ela demora 10 horas para acontecer, então ela é muito maior do que a primeira fase. E depois a fase G2, 4 horas, e a fase de divisão celular em si, a fase de mitose, dura apenas 2 horas, que é dividida em suas devidas etapas, que nós falaremos daqui a pouquinho, ok? Caracterizando a mitose. A mitose, nós temos aqui no quadro, por exemplo, tá, um esqueminha que eu fiz anteriormente para mostrar como que os cromossomos se disponibilizam dentro da célula durante a divisão celular. Então aqui nós vemos o primeiro desenho. Esse primeiro desenho, tá, ele mostra os cromossomos ainda com pouca espiralização, com pouca condensação, mas já duplicados, porque a duplicação aconteceu na fase S.
No segundo desenho, mostra os cromossomos na placa equatorial, ou seja, no meio da célula, certo? No terceiro desenho, os cromossomos já estão se separando, tá? Isso aqui é conhecido como separação das cromátides irmãs. E no último desenho já está acontecendo a divisão celular em si, beleza? Então, depois que eu terminar a explicação sobre a mitose e a gente voltar aqui para o quadro, vocês vão ter que saber qual seria o nome de cada um desses desenhos, ok? Olha no slide comigo rapidinho ali, nós temos a mitose, tá? Mitose, ela é uma divisão equacional. O que é uma divisão equacional? É uma divisão que produz células idênticas, células iguais. O símbolo universal da mitose é a letrinha E com um pontinho de exclamação. Então, quando você encontrar no vestibular, no exercício, num desenho, o E seguido de um pontinho de exclamação significa mitose, certo? A definição de mitose é: uma célula mãe origina duas células filhas com o mesmo número de cromossomos, certo? Só relembrando a nossa aula de cromossomos, as células humanas contêm 46 cromossomos. Então, quando uma célula humana passa por mitose, ela se divide formando duas novas células, ambas com 46 cromossomos, certo? E esta primeira célula, ela desaparece, ela simplesmente origina duas, não ficam três. Tem gente que acha que uma origina duas e ficam três, a primeira e as outras duas. Não. A primeira, que seria a célula mãe, ela se divide e simplesmente desaparece formando as duas novas células, tá? Uma outra característica da mitose é que ela mantém o número de cromossomos constantes. Como nós dissemos que cada espécie tem uma quantidade definida de cromossomos, certo? Uma alteração para mais ou para menos, 46, né, que é o ideal, mas 45, 47 cromossomos na espécie humana, é um problema, de certa forma, grave, pode gerar síndromes cromossômicas. Então, no caso, a mitose, ela tende a manter constante. Todas as espécies multiplicam suas células mantendo o número de cromossomos constante, tá? E aumenta a quantidade de células. A diferença principal entre você, hoje, né, e quando você era criança, a sua altura, por exemplo, você poderia ter, sei lá, 1,10 m, agora você já tem 1,80 m, a diferença principal dessa estatura é na quantidade de células e não no tamanho. Você aumentou a quantidade, consequentemente, você acabou crescendo, tá? Isso é derivado da mitose. Então, a mitose é usada para o crescimento do indivíduo, exceto nos seres unicelulares. Então, nós vamos colocar, por exemplo, alga unicelular, um protozoário, tá? Nesses casos, os unicelulares, eles utilizam a mitose para reprodução e não para o crescimento. Quem usa mitose para crescimento são seres multicelulares, tá? E não os unicelulares. Lembrando que bactérias procariontes nós não chamamos de mitose, é a forma de reprodução que elas utilizam. Sim, uma divisão binária ou cisparidade, porque a mitose precisa ter aquele núcleo característico, tá? Os cromossomos característicos que são apresentados apenas nas células eucariontes, beleza? Continuando ali, ó, nós vamos identificar que a mitose ocorre nas seguintes etapas: embriogênese, ou seja, na formação do embrião, desde a formação do zigoto, da concepção do zigoto, até a formação do embrião, tá? Em todos os animais, todos os seres, melhor dizendo, pluricelulares, ok? Para o crescimento, como eu citei, para manutenção, para renovação, a nossa epiderme, ela se renova a cada 21 dias, 3 semanas ela se renova constantemente. Por isso que se você fizer uma tatuagem de rena na praia, essa tatuagem só duraria 3 semanas, não mais que isso, mesmo que você não lavasse a tatuagem, você gostou muito da tatuagem e não quer lavar, tá? Então, nesse caso, só 3 semanas, porque a sua epiderme se renovaria por mitose. E cicatrização, se você teve algum problema, né, um corte, um ferimento, se machucou, formou uma casquinha e aquela ferida vai acabar se regenerando, cicatrizando graças à mitose, tá? E aqui a parte fundamental, que é sempre cobrada nos vestibulares, vai cair no Enem com certeza, que é a divisão da mitose em fases. Ela é dividida em 4 fases. Ah, meu Deus, 4 fases, eu nunca vou lembrar. Calma, gente. Você tem que lembrar do quê? De uma frase simples, chama-se prometo, Ana, telefonar. Lembre-se disso, é um macete, tá? Prometo, Ana, telefonar. Destaquei ali nas cores, o azulzinho refere-se à prófase, o verde, à metáfase, o amarelinho, anáfase e o vermelhinho,
telófase. São as 4 fases da mitose, ok? Observando aqui no nosso quadro, nós podemos observar que aquela primeira fase que eu desenhei no quadro trata-se de uma prófase, ok? Como é que eu vou reconhecer, professor, que isso é uma prófase? Na prófase nós temos a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, ela começa a se fragmentar. Logo, ela está pontilhada no meu desenho, é assim que você vai encontrar, tá? Os cromossomos, que até então estavam no estado de cromatina, não eram visíveis ao microscópio. E agora eles já começam a aparecer, porque eles estão sendo condensados. O nucleolo, que é essa bolinha aqui, que era aquele local de síntese de RNA ribossômico, ele está desaparecendo com a inatividade dos cromossomos. Os centríolos se duplicaram lá na G2 e agora estão migrando para os polos da célula. E aqui nós temos os fusos de divisão se formando. Então isso é característica de uma prófase, certo? O segundo desenho, nós temos a metáfase. Metáfase, tá? O que nós podemos identificar aqui na metáfase? Os cromossomos já estão bem maiores do que na prófase, é que eles estão extremamente condensados, eles atingem o máximo grau de condensação. É a melhor fase para se observar os cromossomos ao microscópio, tá? Geralmente, neste momento, os cientistas adicionam uma substância chamada de colchicina. A colchicina, vou escrever aqui no cantinho, ó. Colchicina, certo? Essa colchicina, ela paralisa a divisão celular e é nesse momento que os cromossomos são estudados. Aqui nós podemos identificar que os 2 cromossomos estão alinhados, no que nós chamamos de placa equatorial, e foram capturados pelas fibras do fuso de divisão, certo? Na terceira etapa, nós temos a anáfase. Ana quer dizer separação, a, negação, ok? Então, nesse caso, há um rompimento do centrômero, que é essa bolinha aqui do cromossomo, há um rompimento e essas estruturas aqui são chamadas de cromátides irmãs, elas se separam. Então, é nesse momento em que o cromossomo que estava duplicado é separado, tá? Os fusos começam a puxar as cromátides irmãs para os polos celulares. Isso é uma característica da anáfase. E, por fim, nós chegamos à telófase. Telófase é a última fase da divisão celular. O que caracteriza a telófase? Todos os eventos acontecem são o contrário da prófase, tá? Então, tudo que aconteceu durante a prófase, na telófase acontece o contrário. Então, os cromossomos se descondensam, as fibras do fuso se despolimerizam, elas desaparecem, o nucleolo volta a se formar, a carioteca se forma novamente e, por fim, nós temos aqui essa divisão chamada de citocinese. Ok? Citocinese é a divisão do citoplasma, tá? Isso caracteriza a telófase. Então, quando você identificar em um desenho algumas dessas 4 fases, procure sempre observar as características principais. Se a carioteca está se fragmentando e os cromossomos estão se condensando, é prófase. Se os cromossomos estão no meio da célula, ligados às fibras do fuso, é metáfase. Se os cromossomos estão se separando, se há separação das cromátides irmãs, é anáfase. E se há citocinese, divisão do citoplasma, é uma telófase. Beleza? Vamos voltar agora para o slide para a gente terminar essa parte da mitose, tá? Então aqui, ó, vou repassar com vocês aquilo que nós vimos no desenho, vou mostrar no slide, tá? Com mais clareza. Talvez meu desenho possa não ter, né, sido tão claro assim. Então, aqui nós temos a prófase, os fusos se formando, os centríolos duplicados, a carioteca ainda está inteira no desenho, tá? Mas ela vai desaparecer, e os cromossomos condensados. Próximo é a metáfase. Olha só a metáfase como ela é caracterizada pelos cromossomos na placa equatorial, na placa metafásica, alinhadinhos, bonitinhos, tá? E os fusos indo puxar os cromossomos, certo? A anáfase, ela tem uma divisão dos
das cromátides irmãs, beleza? Como está no desenho. E a telófase, nós temos aqui a divisão da membrana do citoplasma, tá? A membrana plasmática, beleza? Bom, gente, olhando aqui nas imagens que nós temos no slide, vocês podem ver 5 fotos reais de uma mitose em umas células de raiz de uma cebola, tá? O primeiro slide aqui, ó, como mostra ali pertinho da seta, que está destacado, é uma intérfase. Por que eu sei que é uma intérfase? Porque o núcleo está bem condensadinho e dá para ver uma bolinha mais clara. Aquilo ali é um nucleolo. Só é possível visualizar isso aí durante a intérfase, tá? Na segunda foto, a seta mostra um núcleo já onde o nucleolo não é possível ser visualizado, tá? Eu ainda não estou vendo cromossomos exatamente, mas trata-se de uma prófase, certo? Na terceira imagem, nós identificamos, não tenho mais núcleo, não dá para ver mais a bolinha, né, o retorno do núcleo, a carioteca, mas eu consigo identificar que existem cromossomos alinhados na placa equatorial, tratando-se de uma metáfase. Na seta ali na quarta figura mostra os cromossomos sendo puxados, então trata-se de uma anáfase. E por fim, na última figura, os dois grupos de cromossomos já se posicionando nos polos da célula, tratando-se de uma telófase. Então haverá divisão do citoplasma, beleza? Então resumindo aqui a mitose. A mitose é resumida em prófase. Aí nós temos aqui no slide final da prófase seria chamada de prometáfase, quando os cromossomos foram capturados pelo fuso, mas ainda não estão alinhados. A metáfase em si, a anáfase com separação das cromátides irmãs e a telófase com a divisão da membrana plasmática caracterizada pela citocinese. Aí começa uma intérfase e depois volta a ser uma divisão celular, beleza? Ainda nós temos uma comparação entre a mitose da célula animal e da célula vegetal, que é muito importante frisar isso aí, tá? A diferenciação entre célula animal e célula vegetal. Vamos lá. Ó, a mitose animal é astral. O que significa astral? Ela tem áster, ela tem centríolos. Corta aqui para mim no quadro, fazendo um favor. Ó, nós temos aqui o desenho mostrando a presença dos centríolos. E ao redor dos centríolos se formam pequenos raios que lembram raios de sol, chamados de áster, tá? Esse áster está presente na célula animal. Na célula vegetal nós não temos essa estrutura. O áster serve para fixar os centríolos no citoplasma, certo? Olhando no slide novamente, nós vamos ter lá, a citocinese animal é centrípeta. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela é para o centro, é como se fosse um estrangulamento, certo? A célula vegetal, como eu disse, possui mitose anastral, sem áster ou centríolos, e a citocinese da célula vegetal, ela é centrífuga, ou seja, ela é de dentro para fora. Por que isso aí? Olha no slide ali, ó, nós temos a célula animal sendo estrangulada, isso é citocinese centrípeta para o centro. Só que se nós fôssemos fazer isso na célula vegetal, nós teríamos um problema. O que reveste a célula vegetal? Vou dar uma dica. Formada por celulose. Quem respondeu membrana esquelética ou parede celular, acertou. Tá? Então ali, ó, nas setas vermelhas mostram a formação da parede celular de dentro para fora. Por isso que a citocinese de uma célula vegetal é centrífuga, fuga para fora, vou fugir, então é de dentro para fora. Beleza isso aí, gente? E este gráfico mostra a comparação da variação da quantidade de DNA dentro do núcleo da célula ao longo das divisões. Nós temos dois momentos fundamentais. Quando o gráfico sobe, que a seta mostra, tá? Que é o período S, que é a duplicação do cromossomo, do DNA, e depois quando o gráfico desce, que é a anáfase, que é a divisão das cromátides irmãs e a migração para os polos. Então, quando você encontrar um gráfico de divisão celular, atente-se a isso. Se o gráfico sobe uma vez e desce uma vez só, trata-se de mitose, tá? Nós veremos daqui a pouco o gráfico de meiose, mas o gráfico de meiose é um pouquinho diferente. Ele sobe uma vez e desce duas vezes consecutivas. Tudo bem isso aí, pessoal? Tudo tranquilo, então? Então, ó, nesse momento, nós finalizamos a mitose, certo? A divisão celular mitótica, que é uma divisão equacional, onde uma célula-mãe forma duas células filhas idênticas, que serve para crescimento, embriogênese, serve também para
multiplicação das células dos unicelulares, certo? Neste momento aqui, nós iremos passar a trabalhar com outro tipo de divisão celular, que é a meiose. A meiose tem uma peculiaridade. O que vem a ser a meiose? Vamos olhar no slide ali que tem a definição da meiose, certo? A meiose é uma divisão reducional. Ela reduz o número de cromossomos. E se a mitose, que era equacional, tinha o símbolo E, a meiose, que é reducional, tem o símbolo R, certo? Tá ali, o símbolo R. Reduz o número de cromossomos das células diploides pela metade. Lembra? Diploide são células 2N que apresentam pares de cromossomos, certo? Não existe meiose em célula N. Não existe meiose em célula haploide. Tudo bem? Gravem isso. Por quê, professor? Porque toda vez que há meiose, a célula divide o número de cromossomos. Uma célula haploide já tem a metade do número de cromossomos. Se você dividir novamente, vai dar problema, tá? Por exemplo, a célula humana tem 2N, 46 cromossomos. A célula gamética do ser humano é N igual a 23. Logo, se uma célula N sofrer meiose, não existe 23 dividido por 2, não existe metade do número de cromossomos, tá? Não vai dar certo. Então, lembre-se sempre disso. Diploide sofre meiose e haploide nunca sofre. Onde ocorre a meiose? A meiose ela vai ocorrer nos animais durante a produção dos gametas e nos vegetais durante a produção de esporos, certo? Então, a mitose ela é muito mais utilizada pelo nosso corpo pelas células adultas, pelas células 2Ns. E a meiose é utilizada somente para a produção de gametas, espermatozoides no homem e óvulos na mulher, tá? E nas plantas é utilizada para a produção de esporos. No homem, nos animais, a meiose é gamética, certo? Nas plantas, a meiose é espórica. Em algumas algas e fungos, a meiose é zigótica, é utilizada para formar o zigoto. Qual é a importância da meiose? Nós vimos a importância da mitose. A importância da meiose é reduzir o número de cromossomos dos gametas para que no momento da fecundação o cariótipo do adulto se restabeleça. Então, em um espermatozoide eu tenho 23 cromossomos. Em um óvulo eu tenho 23 cromossomos. Quando há fecundação, fusão entre espermatozoide e óvulo, forma-se um zigoto com 46 cromossomos. Isso é a principal função da meiose. Porém, existe uma outra função importante que a gente vai ver agora. A meiose, ela é a divisão celular em que acontece a recombinação gênica, certo? Os nossos gametas possuem variabilidade genética e essa variabilidade genética ela é importante e ela é gerada durante um processo meiótico apenas, exclusivamente meiótico, chamado de crossing over ou permutação, certo? Tudo bem, gente? Então aqui, ó, olhando lá no slide, nós vamos identificar um esqueminha que eu fiz para poder compreender. Essa célula que você está vendo aí, ela tem 4 cromossomos, 2 azuis e 2 verdes. E eles não estão duplicados, tá? Mas eles vão passar por um processo de duplicação, ok? Essa célula está na intérfase, então ela passou pela fase S, como nós vimos agora há pouco. Os cromossomos estão duplicados, estão alinhados no processo de meiose, essa célula é 2Ns, certo? Logo após essa duplicação, ocorrerá a divisão celular da meiose 1, que é a separação dos pares cromossômicos. Então, ó, nesse momento, a célula que tinha 4 cromossomos separou um parzinho para cada lado. Então, um azul foi para uma célula, um azul foi para o outro. Um verdinho para uma célula, um verdinho para o outro. Nesse momento, no final da meiose, nós temos a metade dos cromossomos que iniciaram a divisão. Então, se começou com 4 cromossomos, tem 2 em cada célula. Se começou com 46 no início da meiose, tem 23 em cada célula, certo? Mas, no caso, toda meiose, ela precisa de 2 etapas, que é a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1 é acompanhada, é sucedida pela meiose 2, que vai acontecer agora, tá? Na meiose 2, nós formamos mais 2 células para cada da meiose 1. Então, nesse caso, há a separação das cromátides irmãs. No final, nós teremos 4 células formadas, com a metade do número de cromossomos da célula mãe original. Observem ali aquelas 4 células da base do desenho, comparada com aquela primeira célula lá em cima,
do desenho, tá? Aquela primeira tem 4 cromossomos e as 4 lá embaixo tem 2 apenas. Aquelas 4 célulazinhas são gametas que acabaram de se formar, tá? Quando acontecer a fecundação, os gametas irão formar um novo indivíduo com aquela constituição cromossômica da primeira célula. Tudo bem, gente? Então tá bem claro isso aí? A meiose, ela é uma divisão reducional, onde uma célula mãe irá formar 4 células filhas. A célula mãe é 2N, irá formar as células filhas apenas N, originando gametas e esporos, tá? Só que, assim como a mitose, a meiose também tem fases, certo? Neste caso, nós vamos olhar no slide ali para identificar essas fases. As fases da meiose são meiose 1, que ela é reducional. Ela é composta pela prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Na prófase 1, nós temos o crossing over ou permutação, que é uma das principais características da prófase. É neste momento em que acontece a formação de novos cromossomos, a recombinação de novos genes para a formação dos gametas. A variabilidade genética é devido principalmente à prófase 1 da permutação. A meiose 2 forma-se prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, tá? Lembrando que as características são as mesmas. A principal diferença é que na anáfase 1 acontece a separação dos cromossomos homólogos, certo? E na anáfase 2 das cromátides irmãs. Beleza, gente? Então, isso aí, esses são o resuminho das fases da meiose. Bom, pessoal, então aqui nesse slide a gente pode identificar como que o crossing over acontece. Nesses dois primeiros desenhos aqui, nós temos 2 cromossomos. O mais escurinho, né, o roxinho veio do pai e o vermelhinho veio da mãe. Eles são sobrepostos e no desenho do meio nós temos ali ó, o cruzamento entre as perninhas dos cromossomos, as cromátides. Cada cruzamento ali é chamado de quiasma. Esse quiasma refere-se a um ponto de crossing. No final do desenho nós temos ali ó, o cromossomo paterno trocou o pedaço com o materno e vice-versa. Então nesse momento aconteceu um crossing over. Tudo bem? Eu só queria frisar uma coisa aqui no quadro com vocês, certo? Nós estamos falando sobre as diferenças entre as anáfases, que são muito importantes. Então eu fiz um esqueminha para tentar diferenciar para que você consiga entender. Imagine que essa célula aqui, ela é 2N igual a 4, ou seja, ela tem 4 cromossomos. Então aqui nós temos uma anáfase, outra anáfase e uma outra anáfase. É a mesma célula sofrendo anáfase, certo? Por que eu sei que é uma anáfase? Porque está havendo a separação dos cromossomos. Mas olha só, esta aqui é a que nós chamamos de anáfase 1. Anáfase 1. Por quê? Porque os cromossomos estão migrando inteiros, não há divisão do centrômero, então eles ainda estão duplicados. Nós dizemos nesse momento que há separação dos cromossomos homólogos, isso é característico da anáfase 1. Depois da anáfase 1, nós temos essa outra anáfase, que é a anáfase 2. Na anáfase 2, a característica é acontecer a separação das cromátides irmãs e não dos cromossomos homólogos, certo? Por quê? Porque na anáfase 2 já ocorre com a metade dos cromossomos, N igual a 2, que é a metade de 4, certo? E olhem essas duas fases aqui, ó. A anáfase 2 com a anáfase da mitose. Elas são muito parecidas. Também a separação das cromátides irmãs. A diferença é que na mitose acontece com células 2N igual a 4. Ó. 1, 2, 3, 4 cromossomos para um lado, 4 para o outro. Aqui na anáfase 2 são 2 cromossomos para um lado, 2 cromossomos para o outro. Então, isso é uma coisa muito importante, saber identificar que tipo de anáfase nós teremos no exercício, beleza? Voltando ali no slide, nós vamos identificar agora o gráfico da meiose, como eu havia prometido para vocês. Então, observe nesse gráfico que nós temos uma subida da fase S e 2 quedas consecutivas, que referem-se à anáfase 1 e à anáfase 2. Lembre-se que na mitose era uma subida e uma queda apenas, e na meiose uma subida do gráfico S e 2 quedas consecutivas, tá? Então fica fácil para a gente poder identificar num exercício se é mitose ou se é meiose. Só para finalizar aqui, eu deixei uma amostra de uma figura
para que vocês façam em casa esse teste, tá? Eu já vou passar a resposta, né, porque a videoaula já está acabando, mas você pode dar um pause aí na sua casa e tentar resolver quais são as fases que estão representadas, que estão desenhadas nesse esqueminha. Lembrando que eu estou falando de meiose, tá? Então todas as fases obrigatoriamente tem que vir acompanhado com um númerozinho, beleza? Então dá um pause aí que eu vou dar um tempinho para vocês. Bom, gente, então olha só, nós temos aqui a resposta. Primeiro desenho é anáfase 2, porque é a separação dos cromossomos das cromátides irmãs. Segundo desenho, telófase 1, porque é a citocinese. Como é que eu sei que é telófase 1 e não 2? Observem no desenho ali que os cromossomos estão duplicados. É bem sutil, mas dá para identificar que os cromossomos estão duplicados, certo? O 3 é uma prófase 1. Por que é prófase 1, professor? Observem que os cromossomos estão aos pares e realizando o crossing over no desenho. O número 4 é a anáfase 1, porque a separação dos cromossomos homólogos, e o finalizando o número 5, que é a metáfase 2, certo? Tudo bem, gente? Para finalizar aqui nossa aula sobre mitose e meiose, eu fiz uma música, tá? Para tentar ajudar vocês a lembrar, né, desse assunto que é muito importante para se cobrar no vestibular, tá? Mas para fazer essa música, que é um funk, eu preciso me caracterizar, tá? Então, daqui a pouquinho eu volto para a gente cantar junto, beleza? Fala, galera! Tô caracterizado agora e a gente vai cantar juntos o funk da mitose. É mais ou menos assim, ó. Vai, vai mitose, cruze os fusos no meinho, cola no centrômero e puxa bem devagarinho, dá uma quebradinha e solta devagar, que as cromátides irmãs para os polos vão migrar. Então, vai na anáfase, vai na anáfase, vai na anáfase, vai, é na mitose, faz crossing over, não faz, crossing over, não faz, crossing over, não faz, só na meiose, hey! Bom, gente, então depois de a gente cantar o funk da mitose, nós vamos finalizar a aula com as conclusões de hoje, tá? Então, a nossa aula teve o ensino da mitose, que é uma divisão equacional, onde uma célula mãe origina duas células filhas idênticas, é importante no crescimento, na cicatrização e na embriologia, na embriogênese dos multicelulares, certo? E a meiose é uma divisão reducional, onde uma célula origina 4 com a metade do número de cromossomos, que é importante para a formação dos gametas dos animais e dos esporos dos vegetais. Tudo bem, gente? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam de resolver os exercícios e de cantar o funk da mitose. Um abraço e até a próxima!